Boa tarde. Hoje seguiremos com a sexta sessão da jornada de Copilot para a segurança e o tema de hoje é resolução de problemas de login com Entra ID e Copilot. Antes de eu passar a palavra para o Lucas, gostaria de lembrá-los que nós temos o chat, tá, de perguntas e respostas que já está habilitado, tá? Então, coloquem as dúvidas, as perguntas, que ao final do evento a gente responde um a um. E também gostaria de agradecer todos vocês, de todos que estão acompanhando a gente nessa jornada, tá bom? Então, bom webinar, sejam bem-vindos, pessoal. Lucas? É isso aí, pessoal. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado aqui por acompanhar a gente mais esse dia, tá? Hoje a gente vai dar encerramento, então, ao uso do Copilot dentro do Entra ID, tá? A ideia aqui hoje é mostrar um pouco do Entra ID dentro, resolvendo aqui identificando algumas coisas relacionadas a login, né? Dentro do Entra ID, tá? Seguindo um pouco a fórmula do que a gente já viu na terça-feira, tá? Então, ele vai trazer aqui alguns insights, algumas informações bem relevantes para que a gente possa, né, melhor identificar um problema aqui de login, o que está acontecendo com relação a algum usuário que tentou efetuar algum tipo de login em alguma ferramenta, algum tipo de aplicação dentro do nosso ambiente, tá? E como isso pode nos auxiliar a ter melhor entendimento dos casos, tá? Lembrando que todas as terças e quintas, tá? Até o dia 8 de outubro, a gente tem esse compromisso aqui, tá? É sempre curtinho, tá? O intuito da reunião é ser curtinho assim mesmo, tá? Até para não tomar tempo de vocês e o nível de absorção ser maior, tá? Então, hoje também a ideia é essa, tá? Trazer aqui mais recursos, uma apresentação um pouco mais curta. Então, da próxima terça, tá? Só chamando aqui vocês, a gente vai visualizar um pouquinho mais do Copilot dentro do Microsoft Intune, tá? Então, dia 1º do 10, às 14 horas, tá? A gente consegue visualizar ali na tela. Quem não acompanhou as outras datas, tá? As outras sessões que a gente visualiza aqui na tela, a gente está disponibilizando, né, Fernanda? Isso. O Os link. vídeos ali no YouTube, tá? Depois a Fernanda pode compartilhar aqui com vocês o link das apresentações no YouTube, tá bom? Para vocês darem uma olhada, visualizarem desde o início, né? Como está sendo feita essa tratativa, tá joia? E vamos lá fazer o encerramento, então, a respeito da questão do Copilot embutido no Entra ID, tá? Então, eu vou começar aqui compartilhando minha tela com vocês. Essa é uma demo guiada também, tá? Uma parte vai ser aqui de demo guiada, porque a gente sabe que, conforme mostra aqui o Copilot ainda dentro do embutido, né? Dentro do Entra ID, alguns recursos ainda estão em preview, não estão em todos os lugares que aparecem o Copilot, né? Todas as abas aqui do Entra ID que aparece o Copilot, né? De semelhante forma como foi o Microsoft Defender também, que a gente fez a apresentação na semana passada, tá? Então, aqui uma ideia do que a gente vai conseguir realizar com o Copilot e também do que, a princípio, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco daquela tela do ambiente do Fábio, que eu havia dado spoiler na semana passada para vocês, do que a gente já consegue identificar de usuários que representam algum tipo de risco da identidade dentro do ambiente organizacional, tá? E aí sempre o legal do Copilot é que ele vai mostrar para a gente o que tem de errado, né, dentro do nosso ambiente organizacional, em relação a algum aspecto, aqui no caso mais focado para a identidade, e o que a gente precisa fazer para resolver esses problemas. Tá? Então, nesse primeiro cenário aqui, o que eu vou pedir? Tá? Eu vou pedir aqui para que essa primeira parte vai ser em inglês, mas eu vou acompanhando aqui com vocês, tá? Dando uma tradução, fazendo uma tradução aqui simultânea, tá? Para todo mundo ter acesso aqui à informação. E o que eu vou pedir aqui para o Copilot, tá?
Essa Line Robbins era a usuária que a gente já estava utilizando na terça-feira. E o que eu consigo visualizar aqui com o Copilot também, tá? Eu vou perguntar aqui ao Copilot para que ele me mostre as mais recentes tentativas de login falha, tá? Dentro, para essa usuária aqui em específico, dentro do meu ambiente organizacional. Aqui, em alguns instantes, ele já vai me trazer essa informação. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Vamos lá. A Line Robbins, a mais recente falha de login da Line Robbins, tá? Essa tentativa ocorreu aqui em 27 de outubro de 2023, tá? Então, reforço mais uma vez, é uma demo guiada, é uma demo aqui de um ambiente de teste, tá? Uma demo de teste aqui em específico. Por isso a data é um pouco discrepante, né? Do ano passado ainda. E a tentativa de login foi feita através de um endereço de IP localizado em Paris, na França, tá? E o endereço de IP aqui, como vocês podem visualizar. A tentativa de login foi feita através do portal, ou da utilização do portal, de uma aplicação do portal, aliás, do portal do Azure em específico aqui. A tentativa de login falhou devido à usuária estar já desabilitada, tá, dentro do nosso ambiente organizacional. Então, o objeto de usuário aqui dentro do Active Directory, aqui ele tá fazendo referência ainda ao antigo Active Directory, mas já é o Entra ID, né? Já mostrava que a conta estava desabilitada. E aí ele informa, um administrador pode reativar essa conta através do PowerShell também. A tentativa de login foi executada através de um sistema operacional Windows 10, tá? E o navegador Edge, tá? Um browser aqui mostra a versão do browser aqui do Edge. E o dispositivo usado para se logar não estava em compliance e não era um dispositivo gerenciado. Tá? Então, aqui algumas informações ricas também, tá? Então, ele já me mostrou aonde foi efetuada essa tentativa de login, para qual aplicação minha, no caso aqui, o portal do Azure, ela mostrou a localidade aqui, no caso, Paris, França, mostrou para mim o endereço de IP, tá? Informou o motivo da conta do login não ter sido efetuado, foi porque a conta estava desabilitada, e me trouxe informações a respeito do dispositivo, tá? Aqui o Windows 10, um navegador Microsoft Edge, e trouxe a versão do navegador também, tá? O método de autenticação usado foi um password hash sync, tá? Mas não logrou êxito, né? Devido ao usuário estar desabilitado. Então, ele está aqui por último, por favor, note que essa informação é baseada nos mais recentes dados disponíveis dentro do ambiente organizacional com relação a todas as tentativas de login. Tá? Então, eu tenho aqui, como administrador, a capacidade, obviamente, poderia visualizar essas informações aqui dentro do Entra ID, né? Identificando aqui, eu estou justamente dentro da página de Sign In Events. Tá? Eu poderia fazer essa identificação, mas seria um pouquinho mais, aliás, seria mais demorado. Eu teria que fazer a filtragem aqui dos dados, fazer todo esse trabalho aqui em específico, e o Copilot, tá? Ele já desmistificou isso para mim, já me trouxe aqui essa informação de forma bem mais simples, mais organizada e mais fácil. Tá? Com essas informações, eu já conseguiria aqui tomar uma ação, alguma tratativa com relação ao usuário da Line Robbins em si. Tá? Eu vou jogar esse outro prompt aqui. Tá? Esse outro prompt diz o seguinte. Por que foi requisitado? Tá? Aí só para dar o contexto para vocês. Aqui eu estou numa tela, tá, de Sign In Events, ou seja, todas as tentativas de login efetuadas aqui por usuários dentro do meu ambiente organizacional vão ser mostradas aqui, tá? Então eu vou ter aqui informações como data, o request ID, quem que é o usuário, qual aplicação tentou ser efetuado esse login, né? Foi efetuado, o status, se esse login foi efetuado ou não logrou êxito, né?
foi interrompido. Vou ter aqui algumas informações de endereço de IP também, localidade. Se tem algum tipo de política de conditional access habilitado aqui, e o método de autenticação. O que eu poderia fazer aqui com relação a esses requests ID? Tá? Se eu quisesse ter um entendimento de, por exemplo, poxa, por que essa determinada tentativa de login aqui, dessa usuária apresentou erro, foi interrompida, né? Não logrou êxito, não aparece aqui como sucesso. O que está acontecendo exatamente para que a conta tenha sido desabilitada, para que não tenha sido, aliás, para que tenha aparecido o MFA para essa conta, ou de repente para que essa conta não tenha sido habilitada. Nesse exemplo aqui, toda tentativa de login é gerado um request ID, tá? E eu estou pedindo aqui, em específico, informações do porquê foi mostrado aqui, foi solicitado a MFA, tá? Para esse request ID aqui em específico, dentro do meu Microsoft Entra ID, tá? Então, eu tenho isso de forma facilitada dentro do meu Copilot for Security, tá? Eu vou dar um Enter aqui, e aqui em poucos instantes, tá? Ele já vai começar a me trazer a tratativa. E qual que é a ideia aqui? Eu posso muito bem também aqui dentro do Copilot for Security, assim como outras versões de Copilot que a gente já tem, né, o Copilot para Microsoft 365, outras versões de Copilot em si, eu posso ir sempre me aprofundando mais, tá, na tratativa, perguntar por que foi apresentado né, por que a determinado usuário não conseguiu efetuar login numa determinada aplicação, né, quais são os últimos incidentes aqui, quais são as últimas tentativas de login que não lograram êxito dentro do meu ambiente organizacional, e aqui me aprofundei um pouco mais nesse Request ID. E baseado nesse Request ID, ele vai me trazer o porquê que foi mostrado aqui a questão do MFA, tá? Então, o que ele me traz? Para a usuária Line Robbins, tá? Foi mostrado aqui, foi requisitado a autenticação de multifator, ou seja, o MFA, durante uma tentativa de login no dia 17 de outubro de 2023, às 10h40 da manhã. Tá? Então, esses são informações baseadas nesse Request ID aqui, tá? Mostrado dentro do Copilot for Security. A tentativa de login foi feita através de um endereço de IP em Washington, Virgínia, e aqui ele me dá sempre, né? O mais legal do Copilot é que ele deixa tudo aqui mais entendível, né? Em formato de um relatório, para que eu possa ler aqui as informações e ter um entendimento. Então, olha, eu sei que foi efetuado o login aqui nesse IP aqui em específico, né? E a tentativa de login foi feita usando aqui a aplicação My Apps. O MFA foi acionado aqui devido a uma política, tá? Ao acionamento de uma Conditional Access, tá? De uma política de Conditional Access chamada CA33 aqui, Alpine User. MFA or User, or Device, quer dizer. Essa política requer que o MFA ou o dispositivo seja reforçado aqui, no caso, para que seja feito o login dentro da aplicação. Então, se ele, de repente, identifica, tá, que uma determinada anomalia aqui, o Conditional Access, em relação a, poxa, o usuário não está logando aqui de um endereço de IP, de uma política prévia, que eu determinei aqui dentro do meu Entra ID, ele está logando de uma máquina aqui desconhecida, de uma localidade desconhecida e tudo mais. Então, você tem essa possibilidade de acionar, de forçar com que esse usuário coloque, né, faça o login e senha ali, e também, para entrar aqui na aplicação, seja colocado a autenticação de multifator. Tá? Então, nesse cenário aqui, foi reforçada essa política, tá? Para que o MFA foi acionado. Então, caso eu tenha algum tipo de tratativa de, poxa, o usuário não está conseguindo efetuar login, né, em uma determinada aplicação, está apresentando um erro para ele acionou aqui
na nossa TI para que a gente pudesse realizar essa investigação, o Copilot ele vai facilitar isso ao máximo para mim, tá? Percebam os detalhes que ele consegue trazer para a gente com relação a essas informações, tá? A essas informações específicas da tentativa de login em si, tá? E continuando, ele informa, olha, no entanto, a tentativa de login falhou devido à conta do usuário estar desabilitada, ou seja, volta naquele primeiro ponto, tá? Que ele já havia reforçado aqui, da usuária que a conta está desabilitada. E aqui ele vai trazer mais ou menos ali que a conta está desabilitada no Active Directory, né, que é o Entra ID, e a conta de administrador, um administrador pode reabilitar essa conta via PowerShell. Ele me traz aqui alguns outros detalhes a respeito da tentativa de login, né, de semelhante forma aqui ao nosso primeiro prompt, mais focado em específico nesse request ID, tá? Então ele coloca, ó, a tentativa de login foi efetuada por uma estação de Windows 10, o browser aqui, o Microsoft Edge, né? E o dispositivo usado para efetuar login nessa aplicação não estava em compliance ou não era gerenciado, tá? Então, eu consegui aqui o quê? Obter contexto, tá? Um motivo exato do porquê, né, foi acionado aqui essa política de MFA para usuária da Line Robbins em relação a essa Request ID mencionada. Tá? Então, aqui eu já conseguiria ter uma tratativa, uma resolução, um entendimento para resolver algum problema relacionado ao login de algum usuário dentro do meu ambiente organizacional. Teria todos esses detalhes aqui bem explícitos e o Copilot ele facilita ao máximo isso para a gente. Eu gostaria de mostrar aqui agora, tá, dentro do ambiente do Fábio, tá? Essa é uma tela aqui do Entra ID, da parte de atividades arriscadas e usuários arriscados dentro do meu ambiente organizacional. Ou seja, aqui eu vou ter a visibilidade de algumas informações, tá, relacionadas a usuários que podem apresentar algum tipo de vulnerabilidade, algumas informações, e eu posso tomar atitudes quanto a isso, com relação à tratativa, ao resumo, principalmente, do que o Copilot traz para a gente. Porque aqui, pensa o seguinte, se eu não tivesse aqui uma solução como o Copilot para me trazer essas informações, eu teria que fazer a análise aqui de tela a tela, né, verificar as entradas arriscadas, as detecções e tudo mais, e o Copilot ele já faz isso para mim, aqui me trazendo um resumo de tudo, tá? Me facilitando o entendimento do porquê, principalmente, esses usuários aqui citados, eles apresentam algum tipo de risco, tá? A identidade deles apresenta algum tipo de risco, tá? O que eu consigo ter acesso aqui, então? Aqui a gente já consegue visualizar em português, tá? Então, olha só, o usuário Fábio Velo, da ITCore, tem duas atividades de risco recente, tá? Uma com alto risco e outra com baixo risco. Os tipos de detecção de risco são propriedades de login desconhecidas e viagem atípica. Tá? As propriedades de login desconhecidas consideram o histórico de login anterior para procurar logins anômalos. A viagem atípica identifica dois logins originados de locais geograficamente distantes, onde pelo menos um dos locais também pode ser atípico para o usuário dado o comportamento anterior. Então aqui eu já obtive aqui algumas informações, tá, com relação a um dos motivos do usuário do Fábio estar aqui com a identidade arriscada dentro do Entra ID, e eu obtive aqui o resumo com relação a esse aspecto, tá? Então, ele vai discorrendo, me informa que houveram aqui propriedades de login desconhecidas de viagem atípica, ou seja, ele sempre efetua login em uma aplicação de uma determinada localidade e 1 minuto ou 2 minutos depois, ali em específico, ele tenta fazer login da Rússia, por exemplo. Isso é considerado uma viagem atípica, tá? Uma viagem impossível. Tá? Então, o Entra ID ele já coloca, quando isso acontece, ele já considera esse usuário em risco, tá? Para que a gente possa tomar aqui algumas atitudes com relação a esse aspecto. Tá? Então,
Eu tenho aqui o login arriscado 1, tá? Realizado supostamente pelo Fábio aqui, tá? Com um nível de risco alto, que ocorreu aqui no dia, deixa eu ver, 25 de setembro, ontem, né? 25 de setembro de 2029, de 2024, aliás, para o Resource, tá? Ele me traz aqui o recurso, uma ferramenta aqui do Dynamics, tá? O IP de login, tá? Ele me traz o IP do login dessa suposta tentativa. O local, tá? A localidade que foi efetuado esse login, no caso aqui era San Antonio, Texas, nos Estados Unidos, tá? O IP local aqui do navegador não eram familiares ao usuário, e o ID do dispositivo também, tá? Não tinha nenhum tipo de EMFA para esse login, tá? Em específico. Então, de todas as informações a respeito desse primeiro login arriscado, eu sei endereço de IP, eu sei localidade, eu sei qual foi o recurso que supostamente o Fábio tentou fazer aqui login dentro dessa ferramenta, tá? Dentro do Dynamics aqui em específico. Então, já obtive aqui o contexto necessário para começar aqui minhas tratativas e, de repente, já ter um plano de ação para resolver os problemas aqui de identidade do Fábio. E ele continua, tá? O login arriscado 2 me dá aqui o request ID, para que, se for o caso, eu consiga fazer essa identificação lá dentro da página de Sign in Events, dentro do Enter ID, me traz o Correlation ID também, com nível mais baixo de risco, tá? Ocorreu aqui no dia, deixa eu ver, 12 de setembro, tá, desse ano, para o portal do Esri. Tá? O endereço de IP é esse que vocês visualizam aqui, a localidade Carapicuíba, tá, São Paulo, e aqui ele informa também que IP, ID de dispositivo e tudo mais não eram familiares ao usuário, tá? O local era a localidade aqui no caso específico, né, continuando, ela é familiar ao usuário e não teve nenhum tipo de MFA para este login. Com relação a esse aspecto, tá, o Copilot ele tem essa parte mais didática também, tá, além de me trazer o resumo a respeito desse fato, tá, eu poderia fazer aqui o entendimento dessas informações e tomar alguma medida com relação aqui ao usuário do Fábio, tá? Mas eu posso também, simplesmente, ouvir aqui o que o Copilot tem para me dizer em relação ao que eu preciso fazer com relação a esse usuário do Fábio. Então, olha, o que ele me traz aqui de dica? Ó? Certifique-se de que o usuário esteja no escopo dessas políticas de acesso condicional baseadas em risco, o que reduzirá o tempo para atenuar o ataque e encerrar automaticamente o risco para economizar o tempo e esforço. E aqui eu já tenho atalhos, tá? Para criar essas políticas aqui baseadas em risco, tá? Para os usuários aqui em específico, no caso dos que estão aqui se mostrando como usuário arriscado, poderia clicar aqui e ele já me direcionaria para a tela aqui de Conditional Access, tá? Novo Conditional Access, para que eu pudesse configurar essa política aqui e, assim, fortificar mais os meus usuários, aqui as minhas identidades dentro do meu ambiente organizacional. Tá? Com relação a Graziele também, ele vai me trazer essas informações, tá? Eu não vou ler tudo aqui, porque vai basicamente seguir essa mesma linha de raciocínio, tá? Então, ó, a usuária da Graziella, tá? Tem 2 atividades de risco recentes, os tipos de detecção de risco são de propriedades de login desconhecida, aqui também viagem atípica, tá? Considerada. Propriedades de login desconhecidas, ele vai me trazer endereços de IP, localidade, aqui também de semelhante forma, como foi ali para o usuário do Fábio. E aqui também ele vai me mostrar o que eu preciso fazer para, de repente, corrigir esse problema. E aqui um pouquinho mais para baixo ele me dá também algumas documentações para que eu possa ter um melhor entendimento com relação a essa tratativa, o entendimento de usuários arriscados dentro do meu ambiente organizacional, políticas que eu possa aplicar, tá? Entre outras coisas. E de semelhante forma aqui também para o Eduardo Santana, tá? Todos eles vão seguir essa mesma premissa, tá? Aqui o que vai mudar é só o conteúdo do resumo em si, tá? Então, ele vai me trazer o motivo, né, do usuário do Eduardo estar aqui apresentando algum tipo de risco, né?
dentro do meu ambiente organizacional, que nesse caso foi um token anômalo, tá? Então, eu tenho todo esse contexto, né, que o Copilot para segurança me facilita, dentro aqui do Microsoft Entra ID, tá? Para que eu consiga fazer essas análises, resolver problemas relacionados a login, a sign-in de usuário, a outros tipos de informações também relacionados à parte de identidade. Tá? Então, eu creio que sejam esses os pontos, tá? Esses os pontos para hoje aqui em específico, como eu havia mencionado, né? Uma apresentação um pouquinho mais curta, tá? Para a gente finalizar essas questões do Microsoft Entra ID, o Copilot para a segurança dentro do Microsoft Entra ID, tá? Creio que já deu para a gente ter aqui um entendimento do que, de fato, o Copilot faz, tanto da parte standalone, tanto ele embutido dentro do Defender, dentro do Entra ID, e na semana que vem a gente vai começar a explorar mais esses recursos dentro de Intune, dentro de Purview, e depois, propriamente, também dentro do Sentinel, tá bom? Eu agradeço, pessoal. Agora a gente pode falar, Ótimo. Fernanda. Você está Eu com a coloquei né? isso, pessoal, eu coloquei aqui no chat algumas perguntas. Se vocês puderem interagir, seria bem bacana, tá bom? E façam também as perguntas, dúvidas que vocês tenham. A gente vai deixar aqui uns minutinhos, tá bom? Eu acho que é isso, então, pessoal. Eu Agradeço, acho. tá? Agradeço a atenção de todos. Semana que vem, terça-feira, tá? Às 14h, nosso novo compromisso aqui, tá bom? A gente vai ver coisas relacionadas ao Intune. O que o Copilot for Security consegue fazer aqui dentro do Intune, tá bom? É isso. Pessoal, Agradeço, então, pessoal. a gente aguarda vocês terça-feira que vem, dia 1, tá bom? Às 2 horas. Dê uma Obrigada, olhada no viu? YouTube, tá? Se vocês não Isso. acompanharam ainda os outros vídeos, tá joia? E a gente se vê, então. Bom final de semana, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.